No silêncio do deserto, Moisés subiu ao monte envolto em mistério. Ali, onde a terra tocava o céu, algo grandioso estava prestes a acontecer. O povo aguardava embaixo, ansioso, sem imaginar que o próprio Deus escreveria sua lei em tábuas de pedra. Alguns diriam que isso soa impossível, quase ridículo. Afinal, quem acreditaria que o Eterno poderia gravar sua vontade em pedras? Mas não era a primeira vez que a fé desafiava a lógica. Pense, uma virgem dar à luz ao Filho de Deus, um homem andar sobre as águas, o mar se abrir para que um povo inteiro atravessasse, cegos recuperarem a visão apenas com um toque. Aos olhos humanos, tudo parecia loucura. Porém, para aqueles que creram, cada milagre se tornou prova viva de que o impossível é apenas o começo quando Deus decide agir. Se no passado alguém tivesse ouvido falar de enviar imagens pelo ar, de falar com pessoas a milhares de quilômetros em segundos, certamente ririam e chamariam de absurdo. Hoje chamamos de tecnologia. Quem garante que os milagres de ontem não sejam apenas manifestações de uma ciência divina que ainda não compreendemos? O Deus que abriu o mar é o mesmo que hoje abre caminhos em meio às nossas impossibilidades. Ele continua a escrever sua lei, não mais em pedras, mas no coração dos que creem. Se você acredita que o mesmo Deus que fez no passado continua agindo hoje, escreva nos comentários: glória a Deus. Enquanto Moisés recebia as tábuas no monte, a presença divina se manifestava em fogo, trovões e nuvens espessas. Para os que estavam abaixo, era como se o céu estivesse em guerra. Mas, na verdade, era o Criador descendo para revelar ao homem o caminho da vida. Muitos questionam como Deus poderia falar com um simples homem. Mas a história mostra que o Altíssimo sempre escolheu pessoas improváveis para mostrar seu poder. E aqui está o mistério. Quando Deus escreve, Ele não apenas comunica, Ele transforma. As palavras gravadas na pedra não eram meras regras, mas um pacto, um convite para que o povo vivesse debaixo de sua proteção. Ainda assim, havia quem zombasse, dizendo que era ilusão, que não passava de uma fábula. Mas os mesmos que duvidavam também viram o mar se abrir, as pragas caírem sobre o Egito, a nuvem guiar durante o dia e o fogo iluminar a noite. Como negar tamanha evidência? Séculos depois, cientistas como Newton e Galileu, homens de mente brilhante, não duvidaram da Bíblia. Pelo contrário, reconheceram que os milagres eram reais. O problema nunca foi a falta de sinais, mas a dureza dos corações. Pois quem não quer crer sempre encontrará uma desculpa. Assim como Deus mostrou sua força no Sinai, Ele continua mostrando hoje em nossas vidas. Se você confia que o Senhor ainda guia seu povo com sinais e maravilhas, escreva nos comentários. Amém. Os milagres de Deus sempre confrontaram a lógica humana. Quando Jesus curou cegos, leprosos e paralíticos, muitos disseram que era impossível. Quando ressuscitou Lázaro, outros acusaram de mentira. No entanto, ninguém pôde negar o fato. Vidas foram transformadas diante dos olhos de todos. Assim, também foi com Moisés. A abertura do Mar Vermelho não foi apenas um evento histórico, mas uma demonstração de que as leis da natureza se curvam diante da ordem do Criador. Alguns tentam explicar, dizem que foi a maré baixa, um vento forte ou algum fenômeno natural. Mas como explicar que o exército de Faraó, ao tentar seguir o mesmo caminho, foi destruído pelas águas? Não há lógica humana capaz de abarcar o poder divino. O mesmo Deus que criou o mar é capaz de comandá-lo. E ainda que muitos tentem reduzir os milagres a metáforas, a Bíblia os apresenta como história real. Não poesia, não lenda, mas fato. O que está escrito não é para entreter, e sim para revelar a mão de Deus em ação. E se Ele fez naquela época, pode fazer hoje.
pois milagres não são o rompimento das leis da natureza, mas a manifestação de leis divinas que nós ainda não compreendemos. Se Deus abriu o mar, Ele também pode abrir caminhos impossíveis em sua vida. Se você crê que nada é impossível para o Senhor, escreva nos comentários: eu creio. Quando olhamos para os milagres da Bíblia, muitos perguntam: por que Deus curou uns e não curou todos? Por que alguns foram libertos e outros não? Essa dúvida ecoa até hoje, mas a verdade é que cada milagre era um sinal, um lembrete de que este mundo é provisório. Assim como um dentista coloca um dente temporário até que venha o definitivo, os milagres de Jesus eram sinais temporários apontando para a eternidade. Lázaro foi ressuscitado, mas um dia morreu novamente. Os leprosos foram curados, mas todos acabaram enfrentando a morte de outra forma. A cura não era o destino final, era apenas o sinal de que um novo céu e uma nova terra estavam a caminho. Cristo não veio apenas para dar provisões temporárias, Ele veio para oferecer a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. E é nesse mistério que muitos se perdem. Querem respostas imediatas, querem curas instantâneas, querem um céu na terra. Mas Deus nos mostra que a verdadeira promessa está além deste mundo. Cada milagre é apenas uma amostra do que está por vir, um vislumbre da eternidade. Se você já experimentou um sinal de Deus na sua vida, saiba, foi apenas um aperitivo do banquete eterno que o Senhor preparou. Escreva nos comentários: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O coração humano sempre se debate entre fé e dúvida. Alguns dizem: se Deus é tão poderoso, por que não cura todos os enfermos? Por que não acaba com a dor do mundo? A resposta está na própria história da redenção. A criação saiu do plano original e entrou em um parêntese de dor e corrupção. Estamos em um mundo quebrado, que geme pela restauração. Cristo veio como sinal de esperança dentro desse parêntese. Seus milagres mostraram que Ele tem poder sobre a doença, sobre a morte e sobre a própria natureza. Mas cada ato era um aviso: aguentem firme, porque a salvação definitiva está a caminho. O que Ele fez em pequenas doses no passado, fará em plenitude quando retornar. Assim como uma criança confia no Pai mesmo sem entender suas decisões, nós precisamos confiar no Pai Celestial. Ele sabe o tempo certo, a medida certa, o agir perfeito. Nem sempre compreenderemos, mas podemos descansar no seu caráter. O mesmo Deus que abriu o mar e guiou Israel é o Deus que hoje nos guia pelo Espírito. Se você confia que o Senhor tem o controle, mesmo quando não entende, declare nos comentários: eu confio em Ti, Senhor. A travessia do Mar Vermelho não foi apenas um espetáculo de poder, foi um divisor de águas na história da fé. Para os hebreus, aquele caminho aberto significava liberdade, mas para o exército de Faraó, significava destruição. O mesmo mar que salvou uns, afogou outros. Assim é a presença de Deus: vida para quem crê, juízo para quem rejeita. E a Bíblia não poupa detalhes. Moisés ergueu o cajado, o vento soprou com força e as águas se dividiram. O povo atravessou em terra seca, mas quando os inimigos tentaram seguir, as águas se fecharam sobre eles. Esse episódio não foi mito, foi livramento real. Tanto que antigos papiros egípcios relatam pragas e desgraças semelhantes às descritas em Êxodo, ecos históricos que confirmam o agir divino. Enquanto Moisés recebeu a lei escrita em pedras, Jesus escreveu a nova aliança com o seu próprio sangue. O Êxodo apontava para a saída do Egito. A cruz aponta para a saída do pecado. O mar que se abriu foi apenas o prelúdio do túmulo que não pôde segurar o Filho de Deus. E assim como Israel celebrou do outro lado da travessia, um dia celebraremos diante do trono,
quando toda lágrima for enxugada e toda dor tiver fim. Essa é a esperança que sustenta a fé. O Deus que agiu no passado é o mesmo que age hoje e o mesmo que agirá no futuro. Ele é o Senhor da história, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Se você crê nessa promessa eterna e aguarda o grande dia da vitória final, escreva nos comentários: glória a Deus para sempre. E não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e continue conosco, assistindo os próximos vídeos que já estão preparados para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.